Se você está assumindo um novo time, é bem provável que você esteja flertando com a insegurança. Medo de falhar, sensação de estar sobrecarregado, medo de não ser respeitado pela equipe. Essas características são muito comuns em profissionais que estão assumindo novas equipes. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Suca. Esse canal aqui foi criado para ajudar novas lideranças a assumirem um cargo de R$ 15 mil de salário ou mais, trabalhando com propósito e se transformando em uma grande referência de liderança na sua empresa. Eu tenho mais de 25 anos de experiência profissional e antes de começar a empreender, eu fui superintendente de uma das organizações mais influentes do país. E hoje eu estou aqui para te contar como eu consegui criar tanto resultado positivo, engajar meus times e gerar a transformação que realmente fazia sentido para mim e para a organização. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta incrível de gestão que se chama Decode. É uma ferramenta onde você vai entender de uma maneira muito profunda as principais características do seu time. Então eu montei um gráfico aqui para vocês entenderem exatamente como é que funciona o Decode, tá bom? O Decode ele gera esse gráfico de 10 pontas, tá? Cada ponta é referente a um dos sistemas do Decode, tá? O Decode ele é baseado numa teoria científica de Luhmann, que é um sociólogo alemão, e quem trouxe essa teoria para o Brasil foi Augusto Salles, da Fundação Getúlio Vargas, que inclusive está apoiando no desenvolvimento da ferramenta, apoiando o desenvolvimento do Decode. E é uma ferramenta com grande base científica e eu vou explicar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Tá? Dentro desse gráfico, a gente tem aqui as 4 linhas, tá? O amarelo, o laranja, o branco e o azul. Cada linha dessa se refere às características de um colaborador do meu time, tá bom? Então, a linha amarela, por exemplo, é a linha da Joana. A linha laranja é a linha do Antônio. A linha cinza é a linha da Carolina. E a linha azul é a linha do Augusto. Eu vou utilizar aqui essas referências para vocês entenderem, tá? Exatamente como é que funciona. E vou explicar para vocês como é que funciona cada sistema. O sistema da ciência, por exemplo, o que ele mede, o que ele mostra no meu time? Ele mostra... Ele é o sistema que busca ativamente a verdade e a validação empírica. Tá? Ele é dedicado à pesquisa e à inovação baseada em evidências. Então, quanto maior a pontuação em ciências, quanto maior a pontuação aqui em ciências, mais eu tenho um colaborador do meu time que busca verdades científicas para trazer para o trabalho. Por exemplo, se você trabalha numa empresa de tecnologia e que você precisa fomentar uma nova tecnologia no seu produto, um funcionário, um colaborador que tem expertise de ler papers e entender quais são as tecnologias mais eficientes para adotar no seu produto, é um cara que vai se destacar nesse ponto científico. Agora, se você, por exemplo, tem uma organização religiosa e que é uma organização que está em franca expansão, não é comum que você tenha uma liderança religiosa com um viés científico muito elevado. Pelo contrário, o religioso ele acredita muito no transcendente, muitas coisas que não podem ser provadas e que a fé é a base de decisão dele, tá bom? Então, esse é a ciência. E a gente vai aqui para o segundo, deixa eu mudar a cor, vermelho, economia, tá? Que é esse eixo aqui. O economia nada mais é do que a característica de priorização de pagamento e lucratividade, tá? Ele é uma característica 100% voltada no pagamento e no não pagamento, tá? Esse é o código desse sistema, pagamento e não pagamento. E o que é um colaborador com uma pontuação alta em economia? É o cara que vai olhar para suas atividades diárias e ele vai entender se aquela atividade ela realmente ela prioriza o retorno financeiro dentro da organização. Então, se você trabalha, por exemplo, numa organização com forte viés em lucratividade, vamos trazer aqui um exemplo de uma indústria de extração de petróleo, essa indústria ela vai ter um colaborador. Se o foco da empresa é trazer lucro ao máximo, essa pessoa ela vai estar olhando o tempo todo todas as atividades se elas vão trazer lucro. Então, por exemplo, se você tem um cara de vendas, ele vai fazer de tudo para ele achar um poço de petróleo que possa extrair o máximo. Ele não vai olhar impacto ambiental, ele não vai olhar o impacto social. Então é importante
para uma indústria de petróleo, por exemplo, você trazer um pouquinho aqui mais para baixo também, para que você tenha mais segurança, né? Então, você tem os times lá de compliance, vocês têm um time de proteção ambiental, que são as pessoas que vão trazer, opa, peraí, que a gente tem um risco aqui e esse retorno financeiro que vocês estão buscando a qualquer preço, a gente tem que fazer um investimento ambiental, a gente tem que fazer um investimento em pesquisa. Então, é importante esse cuidado na hora que a gente for olhar retorno financeiro a qualquer custo, ter também uma habilidade, ter também pessoas que vão trazer esse olhar um pouco mais crítico para o negócio, tá? Educação. Aqui, educação é o terceiro pilar. Valoriza fortemente o entendimento e o conhecimento engajado e aprendizado do ensino. Nada mais é que aquele colaborador, que aquele profissional que valoriza o estudo, que valoriza a pesquisa, vai lá entender exatamente como é que ele pode aprimorar aquela situação, aquele produto, aquele serviço. É o cara engajado em estar sempre pesquisando, sempre aprimorando suas habilidades, tá? Então, quanto mais alto a minha pontuação em educação, maior a tendência desse meu colaborador buscar formas de aprimorar o conhecimento dele. E a gente vai aqui para o quarto, que é legal. O que é o legal? O legal é aquele cara que respeita rigorosamente as leis, os regulamentos e age dentro da legalidade. Então, por exemplo, se você está dentro de uma organização que é super regulamentada, é fundamental que você tenha pessoas que usem esse conhecimento das leis a favor do negócio. Ela precisa ter todo o cuidado para ela respeitar essas leis. Agora, por exemplo, se você está numa empresa, numa startup, por exemplo, está abrindo um novo mercado, se essa startup está muito preocupada com regulação, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente está com muitas bicicletas elétricas e é um mercado que não é regulamentado ainda. Não precisa de autorização para dirigir bicicleta elétrica, pode andar na ciclovia, enfim. Então, se eu tenho no meu time pessoas que só olham, que tem uma pontuação alta no legal, provavelmente essas pessoas vão travar, porque não existe lei para isso. Então, eu ajo meio fora da lei para colocar meu produto no mercado. É lógico que não é fora da lei porque não existe regulamentação para isso. O sistema político, por exemplo. No sistema político, a gente entra aqui na descrição. E o que é o sistema político? Ele exerce o poder de maneira eficaz e altamente influente nas decisões coletivas e domina as estruturas de poder. Nada mais é do que ter a habilidade de articular internamente para que você consiga vender suas ideias, para que você consiga desenvolver o poder para ser respeitado dentro da organização. Então, uma pessoa, um profissional com um nível político alto é um profissional que preza por essa articulação, que preza por ser uma pessoa poderosa dentro da organização. Tá? E a gente entra aqui no próximo ponto, que é a criatividade. O que é a criatividade? É aquela pessoa que é profundamente comprometida com a estética e a expressão criativa. Ele valoriza e cria a beleza. São aquelas pessoas que buscam a criação, buscam fazer a diferença, estão o tempo todo buscando formas de deixar o material mais bonito, de fazer uma apresentação mais impactante, de criar um design único. São as pessoas que realmente olham para o estado da arte daquilo que elas estão fazendo. Então, quanto maior a pontuação, maior a preocupação da pessoa com essa questão da estética, essa questão de fazer algo belo. E, ao contrário, quanto menor a pontuação, são pessoas mais pragmáticas, que buscam mais a funcionalidade em si do que o belo. Tá? Próximo ponto, próximo sistema, mídia. Mídia, o que é a mídia? Tá? O que é o colaborador com uma pontuação alta em mídia? Ele é engajado ativamente na disseminação e consumo de informações, pode ser influente na mídia. Código desse sistema, informação e não informação. Então, um colaborador com uma pontuação alta em mídia é aquela pessoa que sabe se vender internamente, é aquela pessoa que se preocupa em se colocar numa posição de destaque. Para muitas situações é fundamental. Quando você tem um CEO com uma pontuação em mídia alta, provavelmente essa pessoa vai conseguir trazer um destaque maior da imagem dele, consequentemente trazer um destaque maior para a organização. Por outro lado, se você tem uma organização que requer muita descrição
Então, uma pontuação muito alta em mídia não pode ser uma questão problemática. Então, são os dois lados da moeda, tá? Próximo sistema propósito. Sistema propósito nada mais é que a importância que aquela pessoa dá em ter um significado maior nas coisas que ela faz, tá? É uma pessoa profundamente espiritual ou com grande senso de propósito e busca significados transcendentais e valores éticos. É uma pessoa que tem uma fé muito grande, uma pessoa que acredita demais na transformação, é uma pessoa que gosta de trabalhar com coisas que façam muito sentido para elas. E principalmente, são pessoas que gostam de se conectar, que normalmente dão um gás muito maior para fazer uma entrega de impacto e que buscam sim trabalhar em times coesos, em times que estejam comprados com essa ideia. A gente vai entrando aqui no penúltimo sistema, que é o bem-estar. O que é o bem-estar? É o cara muito focado na saúde e no bem-estar dele e do grupo, tá? Esse sistema é dividido entre saudável e não saudável. Então, uma pessoa com uma pontuação alta em bem-estar é uma pessoa que realmente preza pela sua saúde mental, que preza por trabalhar num lugar seguro, que preza em manter as relações de uma maneira saudável, onde a equipe tenha segurança psicológica para trabalhar. Fundamental, tá? E o último sistema que a gente vai entrar aqui é o sistema de competição. O que é esse sistema de competição? O cara que tem uma pontuação alta em competição, ele é altamente competitivo e focado em ganhar, seja em contextos profissionais ou pessoais. Então, competitividade, o código é ganhar e perder. Uma pontuação alta em competitividade quer dizer que essa pessoa, tudo que ela faz para ganhar. Tudo que ela faz para realmente dar o melhor dela, para que ela se destaque como melhor. É uma característica fundamental, por exemplo, para empresas em expansão. Empresas que estão em expansão precisam ter executivos com uma mentalidade de ganhar muito grande, de ganhar mercado, de serem melhores no mercado, de serem referências no mercado que tiverem. E empresas que não estão nessa expansão muito ferrenha, que estão num movimento um pouco mais linear, essa característica de muita competitividade pode gerar alguns atritos, pode gerar de repente uma falta de colaboração em alguns determinados momentos, podem gerar uma frustração dessa pessoa que tem um senso de crescimento muito forte e naquela organização não está crescendo. Então essa é a dualidade desse sistema, tá? Então esses são os 10 sistemas do Decode, tá? E aqui nessa dança, né? Eu fiz um monte de rabisco aqui, mas nessa dança aqui de cada linha, por exemplo, a minha colaboradora do amarelo, ela tem aqui uma pontuação 9 para ciência, ela tem uma pontuação aqui para economia um pouco abaixo de 7, ela tem uma pontuação em educação alta também. No legal, por exemplo, ela está aqui flertando com uma pontuação também 7. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dependendo de cada projeto que o meu time receber, vou olhar o perfil do meu grupo e entender quem é a principal pessoa para liderar cada atividade. Então, por exemplo, o Augusto aqui tem uma pontuação muito alta em criatividade. Se eu tenho um projeto que tem esse viés de trazer inovação, de trazer design, provavelmente eu vou colocar o Augusto aqui para liderar, porque ele é a pessoa que tem a maior preocupação com isso no meu time, tá? Por exemplo, se eu estou com um viés forte de trazer desenvolvimento econômico para a organização, aí eu vou pegar aqui a minha linha branca, que é a Bruna. A Bruna vai ser a pessoa escalada para liderar essa atividade, porque ela tem uma atenção maior para a economia, ela tem uma atenção maior para retorno financeiro. Então, se eu tenho um projeto que o foco principal desse projeto é o retorno financeiro, nada mais inteligente do que eu escalar a pessoa do meu time que tem essa habilidade mais latente. O último exemplo que eu vou trazer aqui, por exemplo, é no campo da mídia. Na mídia, por exemplo, eu tenho aqui uma pontuação super baixa do meu colaborador, batendo nota 1, que é uma pessoa super reservada e que provavelmente projetos que eu preciso de uma exposição alta para vender uma ideia, essa pessoa não vai conseguir exercer um papel legal. E aí eu não me frustro com ela, porque eu já sei que ela não é a pessoa certa para isso, que está mapeado aqui no meu decode. Então eu vou buscar uma pessoa que tem uma maior sensibilidade. O Augusto, por exemplo, que tem uma maior
Suscetibilidade, ele é uma pessoa que gosta mais de mídia, que do meu time é a pessoa que tem uma pontuação mais alta para se expor, é uma pessoa que está preocupada sim em fazer essa imagem, fazer a comunicação, em divulgar a ideia. Então, eu como líder executivo, eu entendo exatamente o papel de cada um no meu time, eu entro num jogo com muito mais segurança. Eu entro num jogo onde eu consigo trabalhar com os membros do meu time, eu consigo, por exemplo, no momento de reconhecimento, saber exatamente que tipo de reconhecimento eu preciso dar para aquela pessoa. Não necessariamente aquela pessoa vai querer um benefício de aumento salarial e aumentar a responsabilidade dela. Ela vai querer ganhar uma bolsa de estudo, um curso de MBA, ela vai querer receber a possibilidade de estar mais tempo em casa trabalhando de home office, ela vai precisar, de repente, de ter um Gym Pass para investir na sua saúde, no seu exercício físico. Eu, como gestor, muitas vezes sem orçamento para dar aumento salarial, eu consigo reconhecer meu colaborador de diferentes formas, olhando para esses 10 sistemas, sem precisar gerar um estresse absurdo com a alta liderança para tentar orçamento, para dar promoção para uma pessoa que eu quero valorizar. Eu consigo valorizar esse meu colaborador de outras formas. Então, pessoal, o Decode é uma ferramenta incrível para quem está assumindo um time, é uma ferramenta incrível para quem está abrindo empresa e está precisando formar esse time, porque ele traz essa visão muito holística do grupo, ele traz uma visão onde você consegue ver o grupo todo numa mesma foto, no mesmo gráfico. E tem um relatório que o Decode gera com todas as características, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Você consegue cruzar a informação do perfil da empresa com o perfil do colaborador. E ele fala como essa pessoa pode contribuir, quais são os pontos de cuidado que eu tenho que ter, que essa pessoa pode se frustrar ou ela pode ser um peso contra determinadas decisões da organização. Se eu estou querendo expandir minha empresa, eu trago pessoas com esse viés de competitividade mais alto. Se eu estou querendo trazer um viés um pouco mais de sustentabilidade para a organização, eu trago, de repente, pessoas com uma pontuação de propósito mais alta. São pessoas que são mais apaixonadas, que vão abraçar a ideia de uma maneira muito mais ativa. E essa ferramenta dá essa possibilidade de entender exatamente o jogo, de entender exatamente quais são as ações que eu vou tomar. Eu tenho ali os dados e fatos para tomar essas decisões. Então, resumindo, o Decode vai te ajudar a escolher a melhor pessoa do seu time para cada projeto, para cada iniciativa. Vai te ajudar a fazer o reconhecimento correto para cada pessoa. Você vai conseguir reconhecer diretamente quem é o melhor e quem não é. Ele vai te ajudar a contratar pessoas com os skills exatamente que você precisa para aquele determinado momento da empresa, para um momento de transformação, onde você precisa buscar pessoas que tenham esses sistemas que vão te levar a esse novo momento desejado para a empresa. Então são 3 exemplos que você consegue utilizar o Decode para fazer a gestão do seu time. E a gestão diária, do dia a dia, você entender exatamente o perfil de cada membro do teu time, o que eles valorizam, o que eles não valorizam, é rico demais. É fundamental para que você consiga gerar resultado, dar confiança, segurança psicológica para o teu time. E você, como líder, assumindo um novo time, você vai ter tranquilidade de trabalhar, você vai ter transparência, você vai estar jogando junto com o seu time, eles vão ver seu engajamento, você trabalhando de forma organizada. Eu encerro aqui agora essa explicação sobre o Decode, e se vocês ficaram até aqui, eu peço para que vocês já curtam, já sigam o canal. E se vocês quiserem saber mais sobre essa ferramenta, sobre esse modelo de gestão, bota aqui nos comentários que a gente vai trazer mais conteúdos com base no interesse de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.